No item F, quero saber quanto vale cosseno de 200 e seno de 200 graus. Tá? Primeira coisa, marcar o 200 graus no círculo trigonométrico. Ele vai estar aqui mais pertinho do 180. Tá? Então, preciso saber as coordenadas desse ponto C. Né? Vocês estão vendo, né? Que é sempre a mesma coisa. Então, ponto C de coordenada... Não coloquei, né? É a mesma coisa e eu esqueci. O ponto C de coordenadas é R e S, sendo que esse primeiro cara, o R, vai me dar o valor do cosseno de 200 graus. Né? Esqueci de botar o ângulo também. Tá aqui, ó. Esse ângulo todo aqui, ó, 200 graus. E o segundo valor, o S, vai me dar o valor do seno de 200 graus. Ah, professor, eu confundo. Eu nunca lembro qual projeção que me dá seno, qual projeção que me dá cosseno. E aí vamos à parte da trigonometria divertida, que é o seguinte. Por que o eixo horizontal aqui está deitado? Esse eixo horizontal está deitado porque ele está cossono, meu amigo. E por que o eixo vertical está em pé? O eixo vertical está em pé porque ele está sem sono, meu amigo. Então é por isso, entendeu? É essa a justificativa. Claro que não, né? Mas então, o eixo horizontal vai sempre me dar o valor do cosseno e o eixo vertical o valor do seno. Tá, eu prometo que eu vou parar com isso. Quer dizer, não prometo não. Talvez eu ainda faça. Porque isso funciona, tá? É idiota, eu sei, não tem graça, mas funciona. Tá. Então, agora sim, continuando aquela ladainha. Então, eu vou destacar esse triângulo aqui, tá? Que é um triângulo retângulo, a hipotenusa é 1. Esse cateto aqui, né? Tomar aquele cuidado, né? Os dois são negativos, né? Aqui vai ser, quer dizer, essas duas projeções são negativas, né? O cateto tem que ser, a medida do cateto não pode ser negativo. Por isso que eu tenho que trocar o sinal. Então, esse cateto é menos R, esse outro cateto é menos S. E só preciso saber agora esse ângulo aqui, tá? O ângulo que faz com o eixo horizontal, que vai ser a diferença entre 180 e o 200, que é 20. Tá? Então, de novo, vou deixar indicado aí para vocês fazerem. Vocês têm que encontrar o seguinte, que o R, né, depois de ver ali o triângulo, seno e cosseno do 20, vocês têm que encontrar o seguinte, R tem que ser igual a menos cosseno de 20, tá? E o S igual a menos seno de 20. Tá? E isso é com isso que eu vou responder a questão. Tá? Então tá aqui. O R, que é igual ao cosseno de 200, é igual a menos cosseno de 20. Não deu. E o S, que vai me dar o valor do seno de 200, é igual ao, menos seno de 20. Tá? E aí, de novo, né, se eu não tiver acesso a uma tabela trigonométrica, né, eu não tenho o que fazer, paro por aí mesmo, mas aqui eu vou colocar. Então, cosseno de 200 e seno de 200. Vou pegar os valores aproximados aqui na tabela trigonométrica. Então, vamos lá. Cosseno de 20 é aproximadamente 0,94. Então, aqui vai ficar menos 0,94. E seno de 200. O seno do 20, 0,34. Então, perdão, aqui é aproximado. Aproximadamente menos 0,34. Item G, quero saber cosseno de 270 graus e seno de 270 graus. E aí, amigo, é aquela moleza. Tá? Como 270 graus é um ângulo de fronteira, aqui entre quadrantes, tá? Então, as coordenadas dele eu nem preciso fazer conta. Tá? As coordenadas desse ponto aqui são 0, menos 1. Tadá! Acabou. Então, essa abscissa aqui vai me dar o valor do cosseno. Então, cosseno de 270 graus é 0. E essa ordenada aqui vai me dar o valor do seno do 270 graus. Então, que é menos 1. Acabou. Item H, mesma coisa. Cosseno de 0 grau e seno de 0 grau. Tá? Como o ângulo 0 também é fronteira de quadrante, então meu ponto C já está aqui. E as coordenadas desse ponto, eu também não preciso fazer conta nenhuma. As coordenadas desse ponto são 1, 0. Então, essa abscissa me dá o valor do cosseno. E essa ordenada é o valor do seno.
Item I. Cosseno de 300 graus e seno de 300 graus. Tá? 300 graus está no terceiro quadrante. Oh, perdão. 300 graus está no quarto quadrante. Tá? Então está aqui o angulão de 300 graus. Tá? E agora eu vou fazer de um jeito diferente. Tá? Claro que dá para fazer daquele jeito que eu estava fazendo sempre, né? De destacar o triângulo e tudo mais. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Com essas projeções aqui, tá? Eu vou mostrar o porquê que é mais interessante pegar esse triângulo que está grudado com o eixo horizontal. Em particular, porque eu quero, na verdade, pegar esse ângulo que está grudado com o eixo horizontal. Tá? Quanto vai valer esse ângulo aqui em vermelho? Tá? Vai ser a diferença do 300 para o 360. Tá? Então, esse ângulo aqui vale 60 graus. Tá? Por que vai ser interessante fazer isso? Porque eu posso pensar numa simetria. Tá? Aí vai ser o seguinte. Imagina que esse eixo horizontal, então, é um espelho. Tá? Deixa eu marcar ele aqui de outra cor. Imagina que ele é um espelho. E aí essa imagem, essa coisa toda aqui que eu desenhei aqui no quarto quadrante, vai ficar então espelhada para o primeiro quadrante. Então deixa eu botar de uma cor diferente aqui. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Ó. Aqui vai ter a imagem do ponto C. Eu vou chamar de C', tá? Só para não ficar... Tá? Então tá aqui a imagem espelhada. Tá? Aqui também vai ter um ângulo de 90. E agora a questão é pegar como referência esse ângulo azul claro aqui, que vai ser esse mesmo 60 que está aqui embaixo. Né? A imagem, para ser espelhada, né, para ser simétrico, vai ter que ser isso. E qual a vantagem de fazer isso? Repara, essa projeção aqui, essa abscissa do ponto C, vai ser essa mesma abscissa do ponto C'. Tá? Então, as coordenadas do ponto C são R, e essa ordenada aqui eu vou chamar de S, como de costume. Tá? As coordenadas dessa imagem aqui, do ponto C', tá? A abscissa vai ser idêntica, o mesmo R. Esse mesmo R. A ordenada é que vai ter um detalhe curioso. Tá? Essa distância aqui vai ser a mesma daqui. Então, a distância do zero até o S para baixo vai ser igual a do zero até a ordenada desse ponto C'. Tá? Então, aqui vai ser o sinal trocado do S. Tá? Vai ser o menos S, que aí fica positivo. Tá? E qual a vantagem disso? Tá? Porque as coordenadas desse C', R e menos S, são justamente o seno e o cosseno desse ângulo aqui. Vou botar de outra cor. Desse ângulo. Estava melhor do outro jeito, né? Fica mais escuro. Aqui. Né? É como se fosse um ângulo do primeiro quadrante, né? do círculo trigonométrico. Tá? Então, esse cara aqui, que determina um ângulo de 60 graus aqui, tá? As coordenadas dele, R e menos S, vão me dar aqui o valor do cosseno dos 60 graus e aqui o valor do seno dos 60 graus. Tá? Claro que a uma primeira impressão, fazer desse jeito pode parecer mais confuso do que do outro. E tudo bem, se você se sente inseguro em ainda fazer desse jeito, faz do outro. Mas meu papel aqui é apresentar essa ideia, porque à medida que a gente vai se acostumando com fazer esse exercício aí da simetria, a gente já pode sacar com mais rapidez as coisas. Claro que a intenção não é fazer rápido, a intenção é fazer certo. Tá? Então o jeito certo, menos rápido, tá? Que talvez seja mais agradável, já está dado lá. Tá? Se quiser continuar fazendo daquele jeito, não tem problema nenhum. Agora, se você já pegou o jeito daquilo ali, já está craque, e quer subir mais um degrauzinho, então você já pode pensar em abordar esse jeito da simetria. Tá? Cadê? Então, aqui já fica mais fácil a resposta. Tá? Eu vou ter aqui, então, se menos S é seno de 60, né? E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e cosseno de 60 é 1 sobre 2, tá? Então, vou ter aqui, bom, aqui é a mesma coisa. O R, né, que é o cosseno de 30, vai ser idêntico, é 1 sobre 2. Tá? É idêntico, deixa eu botar assim. Vai ser idêntico ao cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Tá? Agora, o seno de 30, a única diferença é o sinal. Tá? O seno de 30, perdão. O seno de 300
né, que é essa projeção aqui, tá, vai ser o S, né, o seno de 300. Deixa eu puxar ele para baixo. O seno de 300, que é o valor de S, agora basta olhar aqui, tá? O menos S vale raiz de 3 sobre 2, tá? Né? O menos S vale seno de 60, então S vale menos seno de 60. Então isso aqui vale o seno de 300 finalmente, menos raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí, é isso que vai dar pra gente aquela relação que eu comentei. A relação do cosseno de um ângulo grandão com o cosseno de um ângulo agudo. Né? E aqui a relação do seno de um ângulo grandão com o seno de um ângulo agudo. Tá? Então, qual a relação que, né, hipoteticamente existe entre esse ângulo grandão e esse ângulo agudo? Claro que, dependendo do quadrante, vai ter só a diferença do sinal. Né? Se um é simétrico do outro, ou se não é, ou se é idêntico mesmo. Tá? E aí, em cada quadrante que vai ter uma relação diferente. No item J, vamos lá, cosseno de 318 graus e seno de 318 graus. Tá? Primeira coisa, desenhar então esse 318 graus lá no círculo trigonométrico. E ele vai estar no quarto quadrante, né? Então, sei lá, mais ou menos aqui assim. Então, está aqui esse ângulo de 318. Tá? E aí eu vou fazer aquele esquema da simetria. Tá? Primeiro eu vou, então, fazendo aqui o espelhamento, tá? Eu vou obter aqui esse ângulo, esse ponto C', perdão. Tá? E eu preciso saber então quanto vale esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui vai ser idêntico, né? Se é uma imagem espelhada, idêntico ao valor desse ângulo aqui, tá? Esse ângulo verde. E esse ângulo verde vai ser justamente a diferença do 318 para o 360, que dá 42 graus. Então, esse ângulo vermelho, 42 graus. Tá? Então, o que eu sei é que os valores do cosseno do 318 e do seno do 318 vão estar relacionados com o seno e o cosseno do 42 graus. Tá? Aqui vou tomar aquele cuidado de trocar o sinal, né? Aqui é o S negativo, e aqui o menos S, então, vai ser positivo. Então, vamos lá, coordenadas do ponto C, que são R e S. Lembrando, o R vai me dar o valor do cosseno do 318, o S vai me dar o valor do seno do 318, que são as coisas que eu quero. Tá? E aqui as coordenadas do ponto C', tá? Que são R e menos S. Tá? Só que aqui eu já sei de cara que esse R vai me dar o valor, é idêntico, né, ao valor do cosseno do 42, e o menos S vai me dar o valor, então, aqui do seno do 42. Tá? Então, o que eu tenho aqui? O R vai me dar o valor do... Perdão. O cosseno de 318 vai ser dado pelo valor de R. Tá? E esse valor de R, por sua vez, é igual ao cosseno do 42. O seno de 318, que é o que eu quero, vai ser dado pelo valor de S. E eu sei que menos S é seno de 42. Então, S vai ser dado por menos seno de 42. Tá? E aí, se eu não tiver acesso a uma tabela trigonométrica, eu paro por aí. Tá? Agora, se eu tiver acesso à tabela trigonométrica, que é o que eu vou fazer aqui, então vamos pegar os valores aproximados aí para o cosseno de 318 e para o seno do 318. Vamos lá. Então, esse primeiro aqui. Cosseno de 42. Opa. Cosseno de aproximadamente 0,74. E seno de 42, aproximadamente 0,67. Então, aqui vai ficar menos 0,67. O item K, né? Tranquilidade, né? Que o 90 é aquele caso de ângulo de fronteira de quadrante, então nem tem conta para fazer. O meu ponto C estaria aqui, tá? As coordenadas desse ponto aqui são 0, 1,
ok? Então, já tem aqui, o 0 vai me dar o valor do cosseno de 90 e o 1 vai me dar o valor do seno de 90. Acabou a questão. E, finalmente, o item L, que eu quero saber cosseno do 330 graus e seno do 330 graus. Tá? Então, marcar o ângulo de 330 no círculo trigonométrico, que vai estar aqui no quarto quadrante, tá? Esse angulão todo aqui, 330, e eu vou fazer aquele esquema do espelhamento. Tá? Então, espelhar pelo eixo horizontal para eu cair no primeiro quadrante. A graça aqui é eu cair no primeiro quadrante, tá? Porque os ângulos que eu tenho lá na tabela trigonométrica são os ângulos de 0 a 90. Tá? Então, preciso saber esse ângulo aqui, tá? Que vai ser idêntico a esse aqui, e esse, por sua vez, de baixo vai ser justamente a diferença entre o 330, né? Esse ângulo aqui é o 330 graus, 330 e 360. Então, aqui embaixo é 30 graus, portanto, aqui em cima também 30 graus. Essa abscissa aqui é a mesma para ambos. A ordenada é que vai ser um simétrico do outro. Aqui vou chamar de S, por exemplo. Esse aqui, então, vai ser o simétrico dele, menos S. Então, vamos resumir os dados aí. Coordenadas do ponto C, R e S. Tá? São esses valores de R e S que vão me dar o cosseno do 330 e o seno do 330. Tá? As coordenadas desse ponto aqui, do ponto C. Tá? Só que fazendo essa reflexão, tá? As coordenadas do ponto C' são R e menos S, que por sua vez vão me dar os valores. O R do cosseno de 30, tá? E o menos S, o valor do seno de 30 graus. Tá? Então, daqui eu tenho o seguinte. O cosseno de 330 é me dado pelo valor de R. R, por sua vez, é cosseno de 30. Tá? E seno de 330 é dado pelo valor de S. E o S, por sua vez, eu posso obter daqui. Se menos S é seno de 30, então o S vai ser menos seno de 30. O simétrico dele. Tá? Como 30 é um ângulo notável, aqui eu posso, então, colocar a expressão cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e seno de 30, então aqui vai ficar menos meio.